Voltando ainda sobre o vídeo de geografia que fala sobre comércio, indústrias e serviços, vamos dar continuidade falando sobre serviços. Os serviços não se vendem ou compram mercadorias, que seriam os produtos. Serviços são prestados, oferecidos de uma pessoa para outra, ou até mesmo para uma empresa. Exemplo, médicos, correios, dentistas, táxis. Olha um exemplo aqui, ó, pessoal. Tá vendo? De um mototáxi, tá? Então, ó, exemplos de outros serviços: professores que ensinam, pintores que pintam, médicos que tratam, curam, dentistas que tratam os dentes, os bancários que cuidam das contas, dos dinheiros, recepcionistas que te orientam para ir para os lugares, os artistas que fazem as novelas, os faxineiros que fazem as limpezas, os porteiros que cuidam da entrada e saída das pessoas, os carteiros cuidam da correspondência, motoristas que levam e trazem as pessoas, os enfermeiros que cuidam também, ajudam a cuidar das pessoas, né, doentes. Dentro desses serviços, a gente tem os serviços públicos, que é o que o governo disponibiliza para todos. Exemplo, o policiamento, hospitais, ligeiros, postos de saúde, entre outros. Vamos falar agora sobre a relação entre campo e cidade. A relação entre campo e cidade é o tempo todo, né? Se relacionam o tempo todo. Então, por exemplo, do campo para a cidade saem frutas, carnes, hortaliças, que seriam legumes e verduras, os leites, os ovos. São matérias-primas várias que vão para as fábricas, tá? E da cidade para o campo saem produtos já industrializados, transformados. Exemplo, os sapatos, que são os calçados, as bolsas, roupas, ferramentas, máquinas e livros. E também da cidade para o campo, na verdade, também as pessoas que estão no campo, elas procuram serviços, porque no campo são poucas casas, né, lojas que tem. Então, elas saem do campo e vão para a cidade para utilizar de serviços como saúde, correio. Como que é essa relação de troca entre campo e cidade? Essa relação de troca entre campo e cidade é: do campo, por exemplo, saem matérias-primas, frutas, verduras, legumes, carnes, ovos, vai para a cidade que tem as indústrias, se transformam em produtos, esses produtos saem prontos da fábrica e também vão para o campo, além de ficar aqui na cidade. Uma parte fica na cidade, outras vão para o campo. Então, de novo, saem matérias-primas do campo, a laranja, a laranja, a maçã, a carne vai para a cidade, depois se transformam pelas fábricas e sai produtos prontos para o campo. Não só para o campo, mas fica também na cidade. E também do campo para a cidade, as pessoas vão em busca de serviços. Que serviços? Bancos, dentistas, médicos, tá? Vamos falar sobre a agroindústria. A agroindústria integra, une atividades do campo e da cidade. Então, vamos entender o que é essa agroindústria. Une atividades da agropecuária, agro de agricultura, pecuária de animais. Então, agropecuária e indústria. Como que funciona? Acontece quando a indústria se instala, fica no mesmo local ou próximo aonde se produz a matéria-prima. Olha só aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo típico de agroindústria. Eu tenho uma usina, que é uma fábrica que faz açúcar e álcool, né? Através da matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, que está aqui em toda essa plantação ao redor. Então, eu tenho aqui uma fábrica, uma indústria que é característico de cidade, dentro do campo, que no caso, dentro de uma agricultura de plantações, que é o canavial, que é onde se produz a cana-de-açúcar, tá bom? Então, ó, outros exemplos de agroindústria que facilitam: carne, de leite, a própria cana-de-açúcar que a gente viu, tá? Então, olha só, no campo, exemplificando, no campo eu tenho a plantação da cana-de-açúcar e dentro desse campo eu também tenho a usina de açúcar e álcool, que é a indústria, que é a indústria, né, que faz isso, que é uma característica de cidade. Por isso, agroindústria, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho, para finalizar o assunto de geografia, a reutilização do plástico. O plástico é uma matéria-prima usada pelas indústrias.
Vários produtos são fabricados com plástico, como as sacolas de mercado, os brinquedos, as cadeiras, as mesas, os baldes, as garrafas, os cabides que penduram as roupas, embalagens para doces e salgadinhos. Por que é importante reutilizar o plástico? Porque o plástico demora 200 anos para se decompor. O que é isso? 200 anos para se desfazer, se dissolver na natureza. Então, é importante a gente reutilizar o plástico e não jogar fora, como a gente vai ver aqui, ó. Ó, olha só se a gente joga aqui. Vai demorar 200 anos. Aqui no caso jogaram num córrego, tá? Que córrego é como se fosse um riachozinho. Jogaram um monte de plástico. Olha só, vai demorar anos, 200 anos para tudo isso se dissolver. Enquanto que se eu reutilizasse o plástico, como? Através da reciclagem, né? Então, aquele plástico que eu já não uso mais, eu vou separar ele para reciclar e depois eles reutilizarem para fazer outros produtos plásticos, porque aí eu diminuo a quantidade de lixo que produzimos no planeta, tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo, bom estudo!